Olá, quero compartilhar com você uma palavra hoje para você que está com medo. Estamos vivendo dias aí turbulentos, dias difíceis, e essas dificuldades todas têm trazido medo ao coração das pessoas, né? E o Senhor tem falado muito comigo sobre o medo já há algum tempo. E essa semana ele bateu forte nessa tecla comigo várias vezes. E ele pediu que eu gravasse esse vídeo. Creio que Deus vai falar ao seu coração. Livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele relata ali sobre a identidade cristã. Ele fala sobre aquele que deixou de seguir as suas próprias vontades para seguir as vontades de Cristo, para seguir os ensinamentos de Cristo. Deus, ele nos criou do pó da terra. E todos nós somos considerados criaturas feitas pelas mãos de Deus. Mas quando eu aceito o sacrifício de Jesus, eu entendo que ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para me salvar, para salvar a minha alma, para dar a oportunidade de eu ter a vida eterna. Quando eu aceito isso no meu coração, eu não sou mais considerada criatura de Deus, mas sim filha de Deus, porque eu aceitei o sacrifício de Cristo. E quando eu aceito o sacrifício de Cristo, então Jesus ele começa a fazer uma transformação na minha vida de dentro para fora. Então eu começo a ter entendimento. E por isso Paulo ele fala, nós não somos mais escravos do medo. Porque o que é o medo? O medo é a falta de entendimento. Então, a psicologia ela fala isso, que o medo é a falta de entendimento. Então, quando eu começo a entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, a minha identidade, então eu sei que eu sou filha de Deus. O medo, ele não vai fazer mais parte da minha vida. Por quê? Se eu sei que eu sou filha, eu sei que eu sou herdeira de Deus. Eu sei que eu vou receber as bênçãos que Deus tem para dar para mim. Independente da circunstância. Eu tô com uma visitante aqui. Minha pequenininha. Independente da circunstância. Eu sei que ele vai me abençoar. Eu não preciso estar o mundo indo tudo bem para que Deus venha me abençoar. Deus não precisa de nada para me abençoar. Ele é Deus, ele determina e pronto. A última palavra é dele. Então, quando eu tenho esse entendimento, tudo fica assim, não digo mais fácil para mim, não vou ter uma vida tranquila, paz e amor, não. Mas a vida fica mais assim, com mais sentido. Eu conheço, eu sei das situações. Eu começo a ter um entendimento e o medo automaticamente vai embora. Então, se você hoje está passando uma situação que você está sentindo medo, você precisa resgatar aí a sua identidade. Provavelmente você se perdeu. Não, mas eu já sou cristã, eu já sei. Mas isso é um exercício diário que nós temos que fazer. Nós precisamos todos os dias lembrar que nós somos filhos de Deus. Todos os dias, porque o inimigo ele coloca as coisas na mente da gente, as situações que acontecem no meio do caminho, a gente acaba meio que se perdendo. E quando eu esqueço isso, então o medo vem e quer me dominar. E o medo não vai permitir eu viver os meus sonhos, o medo não vai permitir eu enfrentar as dificuldades, o medo não vai permitir eu crescer. O medo, ele retrai, ele barra aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Então, se você está com medo hoje, você não conhece a Cristo, sugiro a você aceitar esse sacrifício.
Porque quando você aceitar esse sacrifício de todo o seu coração, e você aceitar dentro do seu coração esse sacrifício, você vai ser considerado filho de Deus e não mais criatura. E você então passa a ser herdeiro daquilo que Deus tem para os seus filhos. Agora, se você já conhece, você já é cristão, já está na presença de Deus, precisa fazer uma autoanálise aí na sua vida e pensar um pouco onde foi que você deixou perder a sua identidade. Qual momento da sua vida que você se esqueceu que você é filho de Deus? Porque Deus não esqueceu isso. Deus jamais esquece dos seus filhos. Ele jamais esquece. Então nós não podemos ser escravos do medo. Porque o medo, ele faz isso, é uma verdadeira escravidão. Já viu uma pessoa com medo? Ela não sai na rua, ela não faz nada, ela tá com medo o tempo todo, ela fica escrava daquilo ali. Ela não tem vida. E Deus, ele não quer isso. Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, vida plena, independente da situação que a gente esteja vivendo. Então, quando eu creio, eu tenho fé, né? Como diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Às vezes eu acredito em determinadas coisas que as pessoas pensam, nossa, é doida. Às vezes tá tudo me falando que não, mas eu tô ali, vai dar certo. Por quê? Porque eu não vivo do que eu vejo, eu vivo da fé, né? Eu vivo daquilo que eu creio. Eu sei que eu creio num Deus que ele tem poder para curar. Eu creio num Jesus que ele esperou o seu amigo Lázaro morrer. Depois de 4 dias morto, com seu corpo decompondo, ele apareceu lá e ressuscitou. Eu sirvo um Deus, eu creio num Jesus que nem a morte pôde com ele. Quando as pessoas pensaram, ele morreu, matei ele na cruz. No 3º dia ele ressuscitou. Então nem a morte ela pôde com esse Deus que eu sirvo, que é tão poderoso, que é tão maravilhoso. E ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas às vezes a gente não é abençoado por causa disso, que a gente se esquece que a gente é filho. Então eu quero falar para você, descanse o seu coração nessa noite. Você é filho, se você é filho, você é herdeiro. Se você ainda não é, aceita Jesus de todo o teu coração, aceita esse sacrifício, que ele quer mudar a sua história, tá bom? Então nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Olha a segurança que essa palavra traz para o nosso coração. Poxa, peraí, eu também sou filho de Deus, poxa vida. Tem gente que fala assim, posso descansar um pouquinho, sou filho de Deus, né? Posso comer isso, sou filho de Deus. Porque os filhos de Deus, eles são privilegiados, né? Tem como se diz? Tem um cuidado especial para aqueles que são considerados filhos de Deus. Deus, ele tem um cuidado especial, ele não abandona, ele não desampara, ele fala, se você passar pela água eu vou estar com você, se você passar pelo fogo eu vou estar com você, seja qualquer for a situação, eu vou estar contigo, não abro mão disso. Então é essa segurança que nós precisamos ter. O Salmo 37, eu acho, que eu não sou boa de guardar as coisas. Mas ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Entrega o teu caminho. Ah, mas eu já sirvo a Deus, tô na igreja. Não interessa, tem que todo dia entregar. Todo dia você tem que aceitar Cristo no seu coração, porque todo dia você peca, sua cabeça peca, o seu pensamento, o seu corpo, suas atitudes o tempo todo. Então você tem que ter todo dia, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus e se lembrar da onde
você veio, você tem uma identidade, você não é mais um no mundo, nesse planetinha azul, como diz um amigo meu. Você não é mais um na multidão, não. Você tem a identidade, só que você não sabe ainda. Então, você precisa se encontrar. Quando você souber a sua identidade, muitas coisas vão melhorar na sua vida. Muitas libertações você vai conquistar na sua vida. Muitas coisas. Olha, acredite, você vai crescer demais. E você não vai depender mais emocionalmente de ninguém. Sabe? Quando Deus ele batia nessa tecla comigo, Deus ele fez uma libertação muito grande dentro de mim. Ainda precisa fazer muito mais. Mas muitas coisas eu comecei a deixar para lá. E muitas transformações eu tenho conseguido com a graça e misericórdia de Deus. Só por saber a minha identidade. A gente precisa voltar lá no início. Eu tenho uma identidade, eu não sou qualquer um. Eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor, como diz o louvor, né? Às vezes o mundo ele não vê isso em nós. Às vezes as pessoas elas fazem cara feia pra gente, não vai com a cara da gente, fala mal da gente, mas não importa. O que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. É aquilo que Deus sabe. Como diz a palavra, Deus não vê como o homem vê, porque Deus ele vê o coração. Ele vê a gente por dentro. O homem não vê a nossa aparência, né? E muitas vezes a nossa aparência, ela não diz tudo o que tem aqui dentro do nosso coração. Então, nós temos um tesouro que é o nosso coração. E o coração é uma terra que só Deus pode habitar, só conhece. Muitas pessoas estão rindo, mas por dentro está te fulminando, né? Tá rindo, ai, você tá legal. Nossa, que insuportável. Por dentro é assim, né? Então eu consigo enganar você, você consegue me enganar. Mas Deus não, Ele vê tudo. E Ele vê por dentro. É uma máquina de raio-x assim, ó. E Ele vê tudo, tá bom? Então, saiba você que você tem um Deus, tem um Jesus que tá te esperando de braços abertos para fazer uma nova história na sua vida. Basta você aceitar Ele de todo o seu coração, mesmo que você já esteja na presença dEle. Será que você o aceitou de todo o seu coração? Faça essa autorreflexão. Poxa, mas eu profetizei no seu nome. Eu curei doentes, eu expulsei demônios no seu nome. E a palavra de Jesus vai ser: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque com certeza essas pessoas não passaram pela transformação de Jesus verdadeiramente na íntegra. Quando Jesus ele vai falar isso, eu não te conheço, é porque ele não vai ver nada dele nessas pessoas. Para você ser filho de Deus, discípulo de Jesus, você tem que ter algo dele na sua vida. Você tem que ter. O livro de João fala: quem é aquele que me ama? É aquele que me obedece. Aquele que segue a minha palavra. Aquele que vive naquilo que eu ensinei. Esse é aquele que me ama. Forte, né? Pesado. Outro dia, quando eu li isso a primeira vez, assim, já tinha lido várias vezes, mas quando, assim, parece que a letra aumentou, assim, né? Tô no processo de transformação, graças a Deus, enquanto estiver nessa terra, eu vou estar passando por esse processo. Mas quando Deus foi tratar comigo essa palavra há muitos anos atrás, eu falei, nossa, caramba, eu levei um tapa aqui na cara. Não adianta ficar falando, te amo, Jesus, o Senhor é lindo, Jesus, te amo. Nossa, mas você viu aquele irmão lá? Nossa, mas ele é insuportável, hein? Olha, você viu aquela menina? Olha, sei não, hein? E aquele ali? Aquele ali não tem jeito pra igreja, não. Aquele ali não é... Né? Tem gente que é assim. Ou vai lá e começa a falar um do outro, cria contenda, né? Tem gente que é o próprio coisa ruim. Deus me perdoe falar.
e vive na igreja. Então, estar em Cristo não quer dizer frequentar igreja, né? Eu posso ir todo domingo no culto e posso não estar em Cristo. Então, preciso fazer uma auto-reflexão aí muito grande, porque a vinda de Cristo é certa. Falta bem pouquinho para ele vir buscar a igreja. Nossa, eu não vejo a hora. Meu Deus. Eu conto os dias, falo, Senhor, falta pouco pra gente sumir dessa terra. Vai ser muito lindo aquele dia para aqueles que subirem. E nós precisamos nos converter. Nós precisamos andar sobre a luz da palavra, porque a palavra ela é luz, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. É pela palavra de Deus que a gente não vai tropeçar, que a gente não vai fracassar. E ainda que venham as dificuldades, a vitória é certa em nome de Jesus. Porque quando a gente obedece o papai, ele tem prazer em abençoar. Ele fala, não, esse é meu filho amado. Eu vou lá socorrer, eu vou lá ajudar, não vou deixar na mão. E assim ele vai fazendo em nossas vidas. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. E não esqueça de aceitar esse sacrifício. Fala dentro do seu coração. Fala com Deus. Senhor Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Eu aceito que o Senhor morreu por mim. Eu quero ser considerada filho de Deus. Eu não quero mais ser escravo do medo. Eu tenho uma identidade. Eu não sou mais um nessa multidão. Faz essa oração. Faz essa oração simples, mas sincera e direta com Deus. Você vai ver que muitas coisas de Deus vai mudar na sua vida. Um beijo no teu coração. Não esquece que esse Jesus, ele te ama muito. E ele quer realizar algo maravilhoso na sua vida. Basta você dar essa oportunidade para ele. Bom final de semana. Deus te abençoe. Fica com Deus.